Capítulo 26, parte 2. Ele segurou-a por um momento, depois levantou-se e ajudou-a a se erguer também. Havia um súbito constrangimento entre os dois. Eu acho que já tive emoção suficiente por uma noite, murmurou Tracy. Gostaria de voltar ao hotel, por favor. Despediram-se no saguão. Gostei muito da noite, disse Tracy a Jeff, falando com absoluta sinceridade. Tracy, pretende mesmo levar adiante a história maluca do tesouro afundado de Zuckerman? Claro. Ele estudou-a por um longo tempo. Ainda pensa que estou atrás daquele ouro, não é mesmo? Tracy fitou-o nos olhos. E não está? A expressão de Jeff se endureceu. Boa sorte. Boa sorte, Jeff. Boa noite. Tracy observou virar-se e deixar o hotel. Calculou que ele ia ao encontro de Suzanne, pobre mulher. Quando ela foi pegar a chave, o recepcionista disse: Boa noite, baronesa. Há um recado à sua espera. Era do professor Zuckerman. Adolf Zuckerman tinha um problema muito grande. Estava sentado no escritório de Armand Grangier e ficara tão apavorado pelo que estava acontecendo que urinara nas calças. Grangier era o proprietário de um cassino particular ilegal, localizado numa elegante vila na Rua Frias 123. Não fazia a menor diferença para Grangier se o cassino municipal estava fechado ou não, pois o clube da Rua Frias sempre ficava repleto de clientes ricos. Ao contrário dos cassinos supervisionados pelo governo, as apostas ali eram ilimitadas. Aquele era o lugar em que os grandes apostadores iam jogar roleta, chemin de fer e dados. Os clientes de Grangier incluíam príncipes árabes, a nobreza inglesa, homens de negócios orientais, chefes de estado africanos. Jovens escassamente vestidas circulavam pela sala, recebendo pedidos para mais champanhe e uísque. Armand Grangier aprendera há muito tempo que os ricos, mais do que qualquer outra classe, apreciavam obter alguma coisa de graça. Grangier podia se dar ao luxo de oferecer bebidas de graça, pois suas roletas eram viciadas e os jogos de cartas combinados. O clube geralmente vivia repleto com finas jovens escoltadas por homens mais velhos e endinheirados. Mais cedo ou mais tarde, as mulheres eram atraídas para Grangier. Ele era uma miniatura de homem, com feições perfeitas, olhos castanhos profundos, uma boca suave e sensual. Tinha 1,60 m e a combinação de beleza e pequena estatura atraía as mulheres como um ímã. Grangier tratava todos com uma admiração simulada. Eu acho irresistível, Chérie, mas, infelizmente para nós dois, estou loucamente apaixonado por outra mulher. E era verdade. É claro que a outra mulher mudava de semana para semana, pois em Biarritz havia um suprimento interminável de finas jovens. E Armand Grangier concedia a cada um o seu breve lugar ao sol. As ligações de Grangier com o submundo e a polícia eram bastante poderosas para que pudesse manter seu cassino. Empenhara-se arduamente para subir pela escada do crime, começando como mensageiro no tráfico, até finalmente conquistar seu feudo em Biarritz. Os que se opunham a ele sempre descobriam tarde demais como o homenzinho podia ser mortífero. Agora, Adolf Zuckerman estava sendo interrogado por Armand Grangier. Fale-me mais a respeito dessa baronesa com quem você falou sobre o golpe do tesouro afundado. Pelo tom furioso de sua voz, Zuckerman compreendeu que alguma coisa estava errada, terrivelmente errada. Ele engoliu em seco e disse: ela é viúva. O marido deixou-lhe muito dinheiro. Disse que vai entrar com $100.000. O som de sua própria voz deu-lhe confiança para continuar.
Depois que recebermos o dinheiro, é claro, diremos a ela que o navio de salvamento sofreu um acidente e precisamos de mais 50 mil. E depois haverá outros 100 mil e assim por diante. Ele percebeu a expressão desdenhosa no rosto de Armand Granger e balbuciou. Qual é o problema, chefe? O problema é que acabei de receber um telefonema de um dos meus homens em Paris. Ele falsificou um passaporte para a sua baronesa. Ela se chama Tracy Whitney e é americana. Zuckerman sentiu a boca subitamente ressequida, passou a língua pelos lábios. Ela parecia realmente interessante, chefe. Bale, Cane, ela é uma vigarista. Você tentou dar um golpe numa golpista. Então por que ela aceitou? Por que simplesmente não me repeliu? A voz de Armand Granger era gelada. Não sei, professor, mas tenciono descobrir. E quando o fizer, mandarei a mulher dar um mergulho na baía. Ninguém pode fazer a Armand Granger de idiota. Agora pegue o telefone. Diga a ela que um amigo seu propôs entrar com a metade do dinheiro e que eu estou indo falar-lhe. Acha que pode fazer isso? Zuckerman disse ansiosamente. Claro, chefe, não se preocupe. Eu me preocupo, disse Armand Granger, falando bem devagar. Eu me preocupo muito com você. Armand Granger não gostava de mistérios. O golpe do tesouro afundado vinha dando certo há séculos, mas era necessário que as vítimas fossem crédulas. Não havia a menor possibilidade de uma vigarista cair num golpe assim. Era esse o mistério que perturbava Granger. Ele tencionava esclarecê-lo, e depois que o fizesse, a mulher seria entregue a Bruno Vicente. Vicente gostava de se divertir com suas vítimas antes de liquidá-las. Armand Granger saltou da limusine diante do Hotel do Pelé, entrou no saguão e aproximou-se de Jules Bergerac, o basco de cabeça branca, que trabalhava no hotel desde os 13 anos de idade. Qual é o número da suíte da baronesa Marguerite de Chantilly? Havia uma regra rigorosa que vedava aos recepcionistas informarem os números dos quartos dos hóspedes. Mas as regras não se aplicavam a Armand Granger. Suíte 312, Monsieur Granger. Merci. E quarto 311. Granger parou. Como? A baronesa também tem um quarto ao lado de sua suíte. É mesmo? E quem o ocupa? Ninguém. Ninguém? Tem certeza? Oui, monsieur. Ela mantém esse quarto sempre trancado. As criadas foram avisadas para não entrarem ali. Granger franziu o rosto numa expressão de perplexidade. Tem uma chave mestra? Claro. Sem a menor hesitação, o recepcionista meteu a mão por baixo do balcão, pegou a chave mestra e entregou a Armand Granger. Jules observou Armand Granger se encaminhar para o elevador. Nunca se discutia com um homem como Granger. Ao chegar à porta da suíte da baronesa, Armand Granger encontrou-a entreaberta. Empurrou-a e entrou. A sala de estar se encontrava vazia. Olá, tem alguém aqui? Uma voz feminina respondeu do outro cômodo. Estou no banho, espere só um momento. Sirva-se de um drink, por favor. Granger vagueou pela suíte, conhecia tudo ali, pois ao longo dos anos instalara no hotel muitas de suas amigas. Entrou no quarto, joias caras estavam negligentemente espalhadas sobre a penteadeira. Não vou demorar, gritou a voz feminina do banheiro. Não há pressa, baronesa. Qualquer que seja o seu golpe, Chéri vai malograr. Ele foi até a porta que dava para o quarto adjacente, estava trancada. Granger tirou a chave mestra do bolso e abriu a porta. O quarto em que entrou tinha um cheiro estranho bolorento. O recepcionista disse que ninguém o ocupava. Então, por que ela precisava... A atenção de Granger foi atraída para uma coisa estranhamente deslocada. Um fio elétrico preto e grosso.
preso a uma tomada na parede, estendia-se pelo assoalho e desaparecia no armário. A porta do armário se achava aberta para dar passagem ao fio. Curioso, Granger adiantou-se e abriu a porta. Uma fileira de notas de $100 úmidas, presas por pregadores a um arame, estendia-se de um lado ao outro do armário grande. Havia um objeto coberto por um pano numa mesinha de máquina de escrever. Ele levantou o pano, descobrindo uma pequena impressora com uma nota de $100 ainda molhada. Ao lado da impressora havia folhas de papel em branco, do tamanho da nota americana, assim como um cortador de papel. Várias notas de $100 cortadas de maneira errada estavam espalhadas pelo chão. Uma voz furiosa por trás de Granger perguntou: "O que faz aqui?" Granger virou-se. Tracy Whitney, os cabelos molhados do banho, envolta numa toalha, entrara no quarto. "Armand", Granger disse suavemente, "dinheiro falso, você ia nos pagar com dinheiro falso." Ele observou a reação da mulher, negativa, indignação e depois desafio. "Está bem", admitiu Tracy. "Mas não faria a menor diferença. Ninguém pode distinguir estas notas das verdadeiras. Isso é demais. Seria um prazer destruir aquela mulher. Essas notas são tão boas quanto ouro." "É mesmo?" Havia desdém na voz de Granger. Ele pegou uma das notas úmidas e examinou-a. Olhou um lado, depois o outro, examinou mais atentamente. Era uma falsificação excelente. "Quem fez as matrizes?" "Que importância isso tem? Posso ter os $100.000 prontos até sexta-feira." Granger fitou-a, aturdido, e quando compreendeu o que ela estava pensando, não pôde conter uma risada. "Essa não, você é mesmo estúpida. Não existe nenhum navio." Tracy mostrou-se desconcertada. "Como assim? Não existe nenhum navio? Mas o professor Zuckerman me garantiu." "E acreditou nele? Mas que pena, baronesa. Ele tornou a estudar a nota em sua mão. Levarei isto." Tracy encolheu os ombros. "Pode levar quantas quiser, é apenas papel." Granger pegou um punhado das notas úmidas de $100. "Como pode saber que uma das criadas não entrará aqui? Eu pago para elas ficarem longe e tranco o armário quando saio." "Ela é fria", pensou Armand Granger, "mas isso não será suficiente para mantê-la viva." "Não deixe o hotel", ordenou ele. "Tenho um amigo que quero que você conheça." Armand Granger tencionava entregar a mulher a Bruno Vicente imediatamente, mas algum instinto o conteve. Tornou a examinar uma das notas. Já manipulara muito dinheiro falsificado, mas nada tão bom quanto aquele. Quem quer que fizera as matrizes era um gênio. O papel parecia autêntico. As linhas eram perfeitas e limpas. As cores permaneciam definidas mesmo com a nota úmida. A imagem de Benjamin Franklin era perfeita. A mulher estava certa. Era difícil dizer a diferença entre o que ele tinha na mão e a coisa verdadeira. Granger especulou se seria possível passá-la como dinheiro genuíno. Era uma ideia tentadora. Ele decidiu manter Bruno Vicente à espera por mais algum tempo. Na manhã seguinte, bem cedo, Armand Granger mandou chamar Adolphe Zuckerman e entregou-lhe uma das notas de $100. "Vá ao banco e troque isto por francos." "Certo, chefe." Granger observou deixar apressadamente o escritório. Aquela era a punição de Zuckerman por sua estupidez. Se ele fosse preso, nunca diria de onde saíra a nota falsa. Não se quisesse viver. Mas se ele conseguisse passar a nota sem problemas... "Vamos esperar para ver o que acontece", pensou Granger. Zuckerman voltou ao escritório 15 minutos depois. Contou um bolo de francos franceses no valor de $100. "Mais alguma coisa, chefe?" Granger ficou olhando para os francos. "Teve algum problema?" "Problema? Não. Por quê?" "Quero que volte ao mesmo banco e diga o seguinte." Adolphe Zuckerman entrou no saguão do Banque de France e aproximou-se da mesa do gerente. Desta vez, Zuckerman tinha consciência do perigo que corria, mas preferia enfrentá-lo, a ficar exposto à ira de Granger. "O que deseja?" perguntou o gerente.
Zuckerman fez um esforço para disfarçar seu nervosismo. O problema é que me meti num jogo de pôquer ontem à noite com alguns americanos que conheci num bar. Ele parou de falar. O gerente do banco acenou com a cabeça vigorosamente. E perdeu todo o seu dinheiro. Está precisando agora de um pequeno empréstimo? Não é isso. Para dizer a verdade, eu ganhei. O problema é que os homens não pareciam muito honestos. Zuckerman tirou do bolso 2 notas de $100. Pagaram-me com este dinheiro e receio que talvez seja falso. Zuckerman prendeu a respiração enquanto o gerente se inclinava para a frente e pegava as notas com suas mãos rechonchudas. Examinou-as meticulosamente, primeiro uma, depois a outra, suspendeu-as contra a luz. Finalmente ele olhou para Zuckerman e sorriu. Teve sorte, monsieur. Essas notas são genuínas. Zuckerman permitiu-se deixar o ar escapar dos pulmões. Graças a Deus, tudo daria certo. Não há qualquer problema, chefe. Ele disse que as notas são genuínas. Era quase bom demais para ser verdade. Armand Granger pôs-se a pensar num plano já parcialmente formulado em sua mente. Vá buscar a baronesa. Tracy estava sentada no escritório de Armand Granger, fitando-o através da mesa. Nós vamos ser sócios, informou a Granger. Tracy começou a se levantar. Não preciso de um sócio e... Sente-se. Ela fitou Granger nos olhos e sentou-se. Biarritz é minha cidade. Tente passar uma só dessas notas e será presa. Tão depressa que nem saberá o que lhe aconteceu. Comprenez-vous? Coisas terríveis acontecem com as mulheres bonitas em nossas prisões. Não poderá fazer qualquer coisa por aqui sem a minha permissão. Ela estudou-o. Então o que estou comprando de você é proteção? Errado. O que está comprando de mim é a sua vida. Tracy acreditou. E agora me diga onde arrumou suas matrizes. Tracy hesitou e Granger gostou de vê-la se contorcer e acabar por se render. Ela disse, relutante. Comprei de um americano que vive na Suíça. Ele foi gravador da Casa da Moeda nos Estados Unidos por 25 anos. Quando o aposentaram, houve algum problema técnico e nunca lhe pagaram a pensão. Ele sentiu-se trapaceado e resolveu se vingar. Tirou dos Estados Unidos algumas chapas de notas de $100 que deveriam ter sido destruídas. Usou seus contatos para obter o papel com que o Departamento de Tesouro imprime seu dinheiro. Isso explica tudo, pensou Granger triunfante. É por isso que as notas parecem tão boas. Seu excitamento era cada vez maior. Quanto dinheiro a impressora pode produzir em um dia? Somente 1 nota por hora. Cada lado do papel tem de ser processado e... Granger interrompeu-a. Não há uma impressora maior? Ah, sim. Ele tem uma que produz 50 notas a cada 8 horas, mas só venderia por $500 mil. Compre-a, ordenou Granger. Acontece que não tenho $500 mil, mas eu tenho. Quando poderá ter uma impressora maior? Tracy respondeu relutante. Acho que imediatamente, mas eu não... Granger pegou o telefone e disse, Louis, quero $500 mil em francos franceses. Tire o que temos no cofre e pegue o resto com os bancos. Traga ao meu escritório, vite. Tracy levantou-se bastante nervosa. É melhor eu ir e... Você não vai a lugar nenhum, mas eu preciso... Fique sentada aí e mantenha-se calada, estou pensando. Ele tinha associados nos negócios que esperariam ser incluídos numa operação como aquela. Mas o que eles sabem lhes fará mal, decidiu Granger. Compraria a impressora maior para si mesmo e substituiria o dinheiro que tomara emprestado da conta do cassino nos bancos pelos dólares que imprimia. Depois disso, mandaria Bruno Vicente cuidar da mulher. Ela não gostava de sócios. Armand Granger também não. O dinheiro chegou 2 horas depois, numa sacola grande. Granger disse a Tracy, você sairá do Palais. Tem uma casa nas colinas que é muito particular. Ficará lá até iniciarmos a operação.
Ele empurrou o telefone na direção de Tracy. Agora ligue para o seu amigo na Suíça e diga a ele que vamos comprar a impressora grande. Tenho o telefone dele no hotel. Ligarei de lá. Dê-me o endereço de sua casa. Avisarei a ele para enviar a impressora para lá e... Não, gritou Granger rispidamente. Não quero deixar qualquer pista. Mandarei buscá-la no aeroporto. Conversaremos a esse respeito esta noite durante o jantar. Eu a verei às 8 horas. Era uma dispensa. Tracy levantou-se e Granger acenou com a cabeça para a sacola que continha o dinheiro. Tome muito cuidado com o dinheiro. Eu não gostaria que nada acontecesse com o dinheiro nem com você. Nada acontecerá. Ele sorriu sugestivamente. Sei disso. O professor Zuckerman a acompanhará de volta ao hotel. Os dois seguiram em silêncio na limusine, a sacola com o dinheiro entre eles, cada um absorto em seus pensamentos. Zuckerman não sabia direito o que estava acontecendo, mas tinha a impressão de que seria ótimo para ele. A mulher era a chave de tudo. Granger lhe ordenara que ficasse de olho nela, e era o que Zuckerman tencionava fazer. Armand Granger ficou eufórico naquela noite. Àquela altura, a compra da impressora grande já deveria estar acertada. A mulher Whitney dissera que imprimiria $5.000 por dia. Mas Granger tinha um plano melhor. Tencionava operá-la em tornos 24 horas por dia. Isso daria $15.000 por dia, mais de $100.000 por semana, 1 milhão a cada 10 semanas. Isso era apenas o começo. Descobriria quem era o gravador naquela noite e faria um acordo com ele para obter mais máquinas. Não havia limite para a fortuna que a operação lhe traria. Eram precisamente 8 horas quando a limusine de Granger parou diante da entrada do Hotel du Palais. Granger saltou. Ao entrar no saguão, notou com satisfação que Zuckerman se achava sentado perto da entrada, observando atentamente as portas. Granger encaminhou-se para a recepção. Jules, avise a baronesa de Chantilly que eu estou aqui. Mande-a descer para o saguão. O recepcionista ficou surpreso. Mas a baronesa já deixou o hotel, Sr. Granger. Está enganado, ligue para ela. Jules Bergerac sentiu-se consternado. Não era saudável contestar Armand Granger. Eu mesma fiz o registro de saída. Impossível. Quando? Pouco depois que ela voltou ao hotel, pediu-me para levar a conta à sua suíte, a fim de poder pagar em dinheiro. A mente de Armand Granger estava em disparada vertiginosa. Em dinheiro? Francos franceses? Isso mesmo, monsieur. Granger perguntou freneticamente. Ela levou alguma coisa de sua suíte, qualquer bagagem ou caixas? Não. Ela disse que mandaria buscar a bagagem mais tarde. Então, ela levara o seu dinheiro e fora para a Suíça, a fim de comprar pessoalmente a impressora maior. Leve-me para a suíte depressa. Oui, monsieur Granger. Jules Bergerac pegou uma chave na parede por trás e seguiu apressadamente para o elevador, junto com Armand Granger. Ao passar por Zuckerman, Granger sibilou. — Por que está sentado aí, seu idiota? Ela já foi embora. Zuckerman fitou-o sem compreender. Ela não pode ter ido embora, não desceu para o saguão. Fiquei atento a ela. Atento a ela, imitou Granger brutalmente. Mas por acaso esteve atento a uma enfermeira, uma velhinha de cabeça branca ou uma criada saindo pela porta de serviço? Zuckerman ficou aturdido. Por que eu deveria fazer isso? Volte ao cassino, disse Granger asperamente. Cuidarei de você mais tarde. A suíte parecia exatamente como quando Granger ali fora anteriormente. A porta de ligação com o quarto adjacente se achava aberta. Granger entrou, foi apressadamente até o armário e abriu a porta. A impressora ainda estava ali, graças a Deus. A mulher Whitney,
Tinha tanta pressa em partir que a deixara. Isso fora um erro. E não é o seu único erro, pensou Grangier. Ela o trapaceara em $500.000 e ele a faria pagar com uma vingança. Deixaria a polícia ajudá-lo a descobrir a mulher e a mandaria para a cadeia, onde seus homens poderiam alcançá-la. Eles a obrigariam a revelar quem era o gravador e depois a calariam para sempre. Armand Grangier discou o número da chefatura de polícia e pediu para falar com o inspetor Dumont. Disse tudo o que queria durante 3 minutos, ansiosamente, e depois arrematou: ficarei esperando aqui. 15 minutos depois, o inspetor, que era seu amigo, chegou à suíte acompanhado por um homem de corpo andrógeno e uma das caras mais feias que Grangier já vira. A testa parecia prestes a explodir do rosto. Os olhos castanhos, quase escondidos por trás dos óculos de lentes grossas, possuíam a expressão penetrante de um fanático. Este é Monsieur Daniel Cooper, disse o inspetor Dumont. Monsieur Grangier, o Sr. Cooper também está interessado na mulher, a respeito de quem me telefonou. Cooper falou. Mencionou ao inspetor Dumont que ela está envolvida numa operação de falsificação. Vraiment, a mulher está a caminho da Suíça neste momento. Poderão pegá-la na fronteira. E tenho bem aqui todas as provas necessárias. Ele levou-os ao armário. Daniel Cooper e o inspetor Dumont deram uma olhada no interior. Lá está a impressora usada para fazer o dinheiro. Daniel Cooper examinou a máquina cuidadosamente. Ela imprimiu dinheiro nisso? Foi o que acabei de falar, disse Grangier bruscamente. Ela tirou uma nota do bolso. Olhem para isto. É uma das notas falsas de $100 que ela me deu. Cooper foi até a janela e examinou a nota contra a luz. Esta nota é genuína. É que ela usou as chapas roubadas que comprou de um gravador que trabalhou para a Casa da Moeda Americana, em Filadélfia, e imprimiu as notas nesta impressora. Cooper disse rudemente: esta é uma impressora comum. Você é muito estúpido. A única coisa que se pode imprimir nesta máquina é papel timbrado. Papel timbrado? Grangier tinha a sensação de que o quarto começava a rodar. Acreditou realmente na fábula de uma máquina que transforma papel em notas de $100 genuínas? Estou lhe dizendo o que vi com meus próprios olhos. Grangier parou de falar abruptamente. O que vira? Algumas notas molhadas de $100, penduradas para secar, papel em branco e um cortador de papel. Ele começou a perceber a enormidade do golpe de que fora vítima. Não havia qualquer operação de falsificação, não havia gravador esperando na Suíça. Tracy Whitney jamais caíra na história do Tesouro Afundado. A desgraçada usara o seu próprio golpe como uma isca para arrancar-lhe $500 mil. Se a notícia do golpe se espalhasse... Os 2 homens observaram-no. Deseja apresentar acusação de alguma espécie, Armand? Perguntou o inspetor Dumont. Como poderia? O que diria? Que fora enganado ao tentar financiar uma operação de falsificação? E o que fariam seus associados com ele quando soubessem que lhes roubara $500 mil e perdera tudo? Ele foi dominado por um temor súbito. Não, eu não desejo apresentar qualquer acusação. Havia pânico em sua voz. África, pensou Armand Grangier. Eles nunca me encontrarão na África. Daniel Cooper estava pensando. Na próxima vez eu a pegarei. Na próxima vez.